Amém. Então, em nossa primeira aula, nós colocamos para os irmãos algumas razões pelas quais os crentes não evangelizam. A primeira razão que nós colocamos lá, não sei se você se lembra, é que não foram treinados para isso. Ninguém ensinou o crente como pregar o evangelho, como expor o evangelho para alguém, de uma maneira clara, que possa no final resultar num apelo, para que ele possa se decidir por Cristo. Ou rejeitar Cristo, tomar uma decisão. Então agora eu quero ensinar para você passos práticos de como você vai expor esse evangelho. Mas antes disso é importante eu colocar para você para quem se destina esse diagrama de evangelismo. Ele não é para todo tipo de pessoa. Então, existe o que nós chamamos de uma escala, uma pirâmide de resposta ao evangelho. Então, nessa pirâmide nós temos 5 níveis, onde as pessoas podem ser colocadas, de acordo com a resposta que elas dão ao evangelho. Como é cada nível desse? Para a gente compreender. Antes disso, você percebe que a base da pirâmide é bem maior do que o topo. Então, há mais pessoas nessa base do que no topo. E o que é a base? O 5º nível, que é a base da pirâmide, são aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento do evangelho. Algumas delas nem sabem que Jesus existe. Nunca ouviram falar a palavra Jesus na vida. Você sabe, existem cidades nos países árabes onde nunca ouviram falar a palavra Jesus. Nunca. Que dirá o que Jesus fez? Então, essas são pessoas que estão na base da pirâmide. Então, para eles, a proclamação do evangelho tem que ser diferente. São tribos indígenas. Não tiveram contato nenhum com a civilização ocidental. Então, você tem que ter uma maneira diferente de pregar para eles. Então, o que vamos expor aqui agora não é direcionado para esse nível. O 4º nível são aqueles que são cientes da mensagem. Eles sabem que Jesus existe. Sabe o que é religião, são pessoas normalmente cultas, mas eles não estão receptivos, não são abertos, não querem conversar sobre isso, não querem ouvir sobre isso, e se você insistir, eles vão ser ásperos com você. Então, essas são as pessoas, normalmente, das grandes metrópoles europeias e americanas, né? São pessoas que sabem muito bem de que se trata, mas não estão abertas, não são receptivas, a maioria delas. E também no nosso meio você vai encontrar, eventualmente, pessoas assim, acadêmicos, intelectuais, todo lugar existem essas pessoas, não é? Então, nesse nível aqui, nessa que eu chamo de 4º nível, né? O 3º nível são aqueles que estão abertos ao mensageiro. Ou seja, eles conhecem a mensagem, eles sabem de que se trata. Não estão abertos para a mensagem do evangelho, mas eles estão abertos para você. Eles gostam de você, acham que você é uma boa pessoa e que a religião fez bem para você. Eles falam, Manuel, fez bem para você essa religião. Você se tornou uma pessoa melhor, você é uma pessoa mais calma. Que bom para você, não é? Como diz o inglês, good for you, que maravilha. Então, mas só para você, não vem querer falar para mim não, que eu mesmo não preciso. Então, ele é aberto ao mensageiro. Então, esses 3 níveis são resistentes, cada um num certo nível. Tá bom? Então, tem uns que não possuem conhecimento nenhum. 4º nível, eles conhecem a mensagem, mas não são abertos para ouvi-la. O 3º nível, eles também conhecem a mensagem, não estão abertos para ouvi-las, mas pelo menos eles estão abertos a ter uma amizade com você. Eles não rejeitam você como pessoa. Esse é o nível. Agora, o 2º nível já é diferente. Eles são pessoas que estão abertos a mensageiro e a mensagem. Então, eles estão abertos para ouvir, eles querem saber o que aconteceu na sua vida, Manuel. Você mudou. Estou aberto para ouvir, por quê? Estou aberto a experimentar também isso aí. Quem sabe não funciona comigo. Tá certo? Então, esse já é o nível 2. E o nível 1 é o que está aberto completamente. Ele está pronto para receber a Cristo. É aquele tipo de pessoa que está quase, aquele peixe está pulando o barco. Ele pede para você pregar para ele. Ele pede para você expor para ele. Eu tenho pessoas assim, que elas vão lá no prédio da igreja para eu pregar para elas. Elas marcam hora comigo. Por quê? Porque a igreja é uma igreja grande, né? Muitas maneiras de ser conhecida na sociedade, programas de televisão, tudo mais. Então elas ficam sabendo, elas querem entender melhor, e elas falam, vou falar com o pastor.
Elas ligam, marcam uma hora, sentam comigo, na hora que eu pergunto, elas falam, não, eu vim aqui para saber o que é mesmo esse negócio de ser crente. Eu queria entender direito isso. Todo mundo fala, mas eu queria saber como é que é. Eu fico pensando, imagina, a pessoa saiu da casa dela, marcou a hora comigo, esperou a hora chegar para sentar aqui, para eu pregar para ela. É muita graça. Mas nós sabemos que é a minoria. É a minoria. Todos nós vamos encontrar pessoas assim eventualmente. Tá certo? Então, nós classificamos esses descrentes, como descrentes tipo A. Quem é o descrente tipo A? É aquele que está pronto para receber, ou então aquele que está aberto para ouvir. Então, é esses que nós vamos trabalhar mais, e é para eles que nós vamos direcionar o diagrama que eu vou colocar para os irmãos agora. O outro tipo de crente é o tipo B. Esse descrente tipo B exige um treinamento diferenciado, né? Exige uma estratégia diferente. Eventualmente vamos ter que fazer amizade primeiro, o processo é mais longo. Então há muito mais coisa para ser feita. Nós não vamos aqui nos deter nesse tipo de evangelismo. Nós vamos nos deter para ganhar aqueles, prioritariamente, que estão abertos. Esses que estão abertos, o descrente tipo A Bíblia chama eles de homem da paz. É a maneira que a Bíblia chama. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Lá em Lucas 10, de 5 a 6, ele disse, em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, paz seja com esta casa. Se ali houver um homem de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. Ou seja, quando você sair para evangelizar, você vai chegar numa casa e vai dizer, paz seja sobre esta casa. E Jesus disse, algumas casas têm dentro delas um homem de paz. Quem é o homem de paz? O homem de paz é o descrente tipo B. Tipo A. É aquele que está aberto para receber. Esse é o homem de paz. É um homem que está buscando a paz. Nós chamamos ele de descrente tipo A. Isso é uma terminologia técnica, não é tão fundamental que você memorize isso, mas ela é para você compreender o contexto onde nós estamos nos colocando. Para você saber também como aplicar. Amém? Estão compreendendo até aqui, irmãos? Parece complexo isso? Não. Extremamente simples, fácil de você compreender onde nós queremos chegar. Então, esse descrente tipo A é uma pessoa que está aberta a ouvir sobre como alguém pode ter um relacionamento com Jesus Cristo. E nós somos esse alguém que vai dizer para ela como. Amém? Então, primeira coisa que você vai fazer então, vai aprender a compartilhar a sua fé através de um relacionamento. Isso é muito importante. Nós não vamos usar o folheto impresso. Percebe? O folheto tem a sua importância. Mas distribuir folheto não é evangelizar realmente. Tá certo? Tem a sua importância, devemos continuar fazendo. É bom que na igreja tenha folhetos. Muitas pessoas podem despertar o interesse quando leem um folheto. Tá bom? Mas nós não vamos usar um folheto para evangelizar, porque isso nos torna um palestrante, em vez de um amigo que está ali contando para ele a sua experiência e a sua história, seu encontro com Deus. Então, no lugar disso, vamos aprender a compartilhar através do diálogo. Vamos usar, então, um pedaço de papel em branco. E, em vez de fazer uma palestra, nós vamos discutir com ele. Então, agora eu quero que você pegue, onde você está, também aqueles que vão estar assistindo o DVD agora, eu quero que você pegue um papel, uma folha de papel em branco, por favor. Vamos aprender, então, a fazer o diagrama de evangelismo, para você expor o evangelho. Então, tá bom? Com essa folha em branco, você vai estar aprendendo os passos para você contar a história do evangelho. Amém, irmãos? Mas, antes disso, antes de nós começarmos a fazer o diagrama, é importante que você comece esse relacionamento, comece essa conversa, compartilhando o seu próprio testemunho. Você vai começar sempre falando do seu testemunho. Diga ao seu vizinho, fala, irmão, começa sempre compartilhando seu testemunho. Diga isso para ele não esquecer. Nós sempre começamos compartilhando o nosso testemunho. Então, lembra disso. Isso aqui é muito importante. Evangelizar não é simplesmente dar um testemunho. Nós vamos começar falando o testemunho. Mas não pense que isso é evangelizar.
tá bom? Evangelizar é mais do que isso. Evangelizar implica em algo além. Mas você vai começar apresentando o seu testemunho. Então comece compartilhando esse testemunho. Como é que deve ser esse testemunho? Isso é importante você memorizar. Um testemunho não é também você falar de qualquer jeito, não. Um testemunho ele tem começo, meio e fim. Ele é algo que tem é concatenado. Como é que deve ser? Primeiro ponto, relate como era a sua vida antes de encontrar Jesus. Primeira coisa, você tem que começar dizendo. Então, Manuel vai dar o testemunho dele, ele vai dizer, olha, minha vida, talvez já por causa de uma situação que aconteceu, você vai dizer para ele, minha vida era um inferno. Meu casamento era terrível, eu bebia até cair para trás. Uma pessoa infeliz, mal-humorada, ninguém queria andar comigo, ninguém queria ficar perto de mim, eu não conseguia fazer amizade com ninguém, solitário. E o pior é que quanto mais eu ficava sozinho, mais eu me tornava alcoolizado. E quanto mais alcoolizado, mais as pessoas se afastavam. Foi destruindo meu casamento, perdi meus filhos, perdi emprego, né? Me tornei miserável, aquela vida terrível. Essa era a minha vida. E sabe o que era pior? É que quando eu estava ali na sarjeta, bêbado, eu ainda achava que eu era o bom. Eu ainda achava que eu era o tal. As pessoas passavam e meneavam a cabeça. E eu achava que elas é que estavam ruins. Mas eu é que estava no fundo do poço. Essa era a minha vida. Estou aqui inventando uma situação para você entender. Segundo ponto, relate como você percebeu a necessidade do Senhor. Presta atenção nisso. Primeiro você fala como era a sua vida. Depois você fala como é que você chegou no ponto que você falou. Eu preciso de Deus. Como foi isso? Aí o Manuel continua. Rapaz, até que um dia aconteceu uma situação comigo. Eu comecei a ver, minha esposa chegou em mim, falou que queria separar. Meus filhos disseram que não queriam ficar comigo e foram embora com ela. Eu comecei a ver que eu tinha perdido tudo que eu queria. Que minha vida tinha perdido sentido. Eu cheguei até a pensar em me matar. Mas aí um dia eu pensei, será que Deus existe? Porque se Ele existe, então eu quero fazer prova, eu quero fazer um teste, para ver se Ele pode mudar a minha vida. Então conta qual foi a situação. Todo mundo tem um evento, foi um acidente, foi uma situação que ele levou a perceber, gente, eu preciso de parar para pensar em Deus. Então você tem que dizer isso. Esse é o segundo ponto do seu testemunho. Terceiro ponto, compartilha com ele como é que você recebeu a Cristo na sua vida. Aí o Manuel vai dizer, então, eu comecei a pensar isso, e justamente quando eu comecei a pensar isso, apareceu um amigo meu antigo, um dia sentou comigo lá no bar, e perguntou para mim, escuta, você não quer ir num encontro, não? Esse amigo me falou tudo que ele estava vivendo antes, e que ele tinha ido nesse encontro, e mudou a vida dele. Ele me convidou para ir nesse encontro. Eu falei, não tem nada a perder mais, minha vida está um buraco, vou lá nesse encontro, vamos ver quem sabe. E ele vai dizer, você sabe, rapaz, eu fui nesse encontro, e realmente eu fui tocado por Deus. Eu senti que eu fui liberto, senti que coisas ruins saíram de mim. Sabe, teve momentos em que eu senti, parece que o céu estava aberto. Sabe, foi tão bom que eu nem queria ir embora. Rapaz, na hora que acabou, eu falei, gente, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. Ele falou, eu chorei tanto naquele encontro, como nunca chorei na minha vida. Eu nem imaginei que podia chorar tanto daquele jeito. Que lá eu entendi quem é Jesus. Você está contando para ele a sua história. E até aí ele não vai discutir com você. Você não está falando doutrina, ele está contando a sua história. O que aconteceu com você? Ele está, na verdade, curioso a saber mais a respeito da sua história. Aí vem o quarto ponto. Compartilha como a sua vida é hoje. Então, lembra? Primeiro, como é que era a sua vida antes? Segundo, como é que você percebeu que precisava de Deus? Terceiro, como é que foi esse dia especial com o Senhor? Quarto, como é que é hoje a sua vida? Aí você vai dizer para ele, rapaz, eu peguei e fui embora daquele encontro. Eu fui embora daquele encontro, decidido realmente que agora eu queria seguir a Jesus. Aí você sabe, batizei na igreja, comecei a frequentar um grupo lá na igreja, e as pessoas de lá tão atenciosas, tão amáveis, começaram a me ajudar. Olha, eu larguei de beber, meu casamento foi restaurado, meus filhos voltaram para casa. Sabe, hoje até emprego tornou-se diferente.
estou melhor, estou trabalhando mais, estou produzindo mais, as coisas ficaram diferentes para mim. E como ficou diferente? Tudo isso porque eu tive esse encontro com Jesus. Vê, é difícil falar isso, irmãos? Quantos realmente tem um testemunho desse para dar? Tudo bem, talvez você não era um alcoólatra, mas você era às vezes outra pessoa, outro tipo de vida. Você era um ateu vazio, você era um drogado, você era um adúltero, um prostituto, você, sei lá, todos nós temos uma vida antes. Todos nós também aqui, um dia percebemos que precisávamos de Deus. Todos nós. E todos nós, um dia, tivemos uma experiência com Deus. E, no nosso caso, a nossa igreja, torna-se mais fácil o testemunho, porque a maioria dos nossos novos que se converteu na igreja tiveram esse encontro com Jesus no encontro mesmo. A maioria teve o dia, ele foi no encontro. Aquele encontro foi que marcou, foi o divisor de águas. Então é fácil para ele dizer o dia. O que aconteceu naquele dia? Por isso que nós estamos sempre tendo pessoas indo ao encontro. Por quê? Porque os próprios crentes querem levar, porque eles tiveram um encontro com Deus lá. Eles querem que o outro também tenha. Então, cada vez aumenta mais o número de pessoas nos nossos encontros. Porque quem alimenta os encontros são os novos, que estão tendo encontro com Deus hoje. E você sempre deve dizer como é que é a sua vida hoje. Porque a sua vida hoje é que vai colocar água na boca dele. Vai dizer para ele, rapaz, hoje eu posso dizer que realmente eu sou um homem feliz. Eu sou um cara feliz hoje. Por causa desse meu encontro com Deus. Agora, o testemunho. Entenderam os 4 pontos, irmãos? Vamos lembrar então, qual que é o primeiro ponto? Como era a sua vida antes. Segundo ponto. Como que você percebeu que precisava de Deus. Terceiro. Como foi o seu encontro com Deus. E quarto. Como é que é a sua vida agora. Fala para o seu vizinho, irmão, são 4 pontos. Fala para ele. Primeiro um ouve, depois o outro ouve. Fala para ele. Qual que é o primeiro ponto? Segundo ponto, qual que era? Terceiro ponto. Quarto ponto, qual que era? Muito bem, agora o outro irmão fala para você. Os 4 pontos. O primeiro, qual foi? Segundo ponto, qual é? Terceiro agora. E o quarto, como é agora a sua vida com Jesus? É difícil, irmãos? É complicado? Mas isso ainda não é pregar o evangelho. Olha para cá. Isso ainda não é pregar o evangelho. Isso é apenas dar o testemunho. Por isso, no final do testemunho, faça uma pergunta. Você também não gostaria de ter essa experiência que eu tive? Você não gostaria de ir nesse encontro? Por isso que a maior parte dos membros da igreja, eles apenas dão testemunho e convidam para ir no encontro. A maioria faz só isso. Mas nós gostaríamos que eles fossem adiante. Fizessem algo além. Não apenas convidasse para ir no encontro, mas que naquele momento mesmo, convidasse a pessoa para ouvir o evangelho. Então o ideal é que depois você pergunta para ela, você não quer agora mesmo, nesse momento, ter uma experiência dessa? Sua vida pode mudar hoje. E a pessoa vai falar, mas como que acontece isso? É mudar hoje? Como mudou a minha. Você pode hoje ter uma experiência. Então você vai apresentar o evangelho seguindo o seguinte diagrama. Agora pega aquela sua folha em branco. Pega a sua folha em branco agora. Também você que está vendo o DVD, pega a sua folha em branco agora, para que você possa praticar tudo que vai estar aparecendo também aí no visor da sua tela. Então nessa folha em branco, você vai escrever a palavra Deus no canto esquerdo superior. Então escreve lá Deus. Coloca a sua folha na horizontal, assim que fica mais fácil, tem mais espaço para você manusear. Então, lá no canto, escreva a palavra Deus. Uma vez que você escreve a palavra Deus, você vai falar um pouco a respeito desse Deus. Você vai dizer para a pessoa, você vai falar, olha, o evangelho começa em Deus. Existe um Deus. Esse Deus não é uma energia cósmica. Esse Deus não é uma força invisível aí qualquer. Não. Esse Deus é uma pessoa. Apesar dele não ser como eu e como você, ele é uma pessoa. E como pessoa, ele também tem personalidade, tem vontade.
E a palavra de Deus fala que esse Deus é amoroso. Fala também que Ele é todo-poderoso, que Ele pode todas as coisas. Fala que esse Deus está interessado em nós, porque esse Deus é uma pessoa. Isso tudo você vai estar falando enquanto escreve essa palavra Deus. Aí, depois disso, você vai acrescentar a palavra homem ao lado da palavra Deus. E vai começar então a dizer, esse Deus, que é pessoa, todo-poderoso, que é amoroso, Ele criou o homem. O homem não é fruto do acaso. O homem não é um acidente aí da evolução, como alguns dizem. O homem, ele é fruto de um propósito. Deus, como pessoa, resolveu criar esse homem. E Deus, então, o criou. Então, você vai estar colocando dessa maneira. Aí, como está ali na nossa projeção, escreve a palavra vida. E coloca uma seta ligando Deus e o homem à vida. Aí você vai dizer para a pessoa, você fala, esse Deus que criou o homem, não criou o homem para sofrer, não criou o homem para viver doente, não criou esse homem para estar debaixo de tudo quanto é maldição. Esse Deus maravilhoso, Ele criou o homem para a vida eterna. O homem não foi nem criado para morrer, ele foi criado para ter vida. Deus criou assim, entende? Então, às vezes as pessoas ficam pensando, né? Por que acontece isso, aquilo? Por que alguns morrem, ficam doentes e tal? Então, eu quero que você saiba que não foi para isso que Deus criou o homem. Deus criou o homem para ter vida. E sabe, a vida que Deus planejou para nós era uma vida boa. Era uma vida maravilhosa. Diz a Bíblia que quando Deus criou o homem, colocou o homem no jardim do Éden. Éden que significa delícias. Isso mostra a intenção desse Deus maravilhoso com o homem. Então, explica que o homem foi criado para a vida e não para a enfermidade, para a miséria, para o fracasso, para a opressão e para a morte. Mas, para que o homem pudesse desfrutar disso, vai explicando para a pessoa. Ele teria que se relacionar com esse Deus. Porque, em última análise, é a fonte de vida. E Deus, sendo nobre, Ele não criou o homem como um robô. Ele não criou o homem, sabe, como um objeto mecânico que faz tudo só aquilo que ele é programado para fazer. A Bíblia fala que Deus criou o homem com liberdade de escolha. Deus criou o homem com liberdade de escolha. O homem podia escolher. E Deus deu para o homem essa opção. Então coloca ali uma barra na palavra homem, está vendo? Você vai colocar uma barra ali na palavra homem. E vai explicar para ele que esse homem escolheu andar por si mesmo e tornou-se separado de Deus. Aí escreva de novo a palavra homem, que você riscou lá em cima, você coloca aqui embaixo. Aí você explica para ele, está vendo? Deus criou o homem, a setinha para a vida, para desfrutar da vida. Mas o homem escolheu outra coisa. Aí o homem ficou separado da vida e separado de Deus. Por quê? Porque o homem fez a escolha. Aí se você quiser, você pode contar um pouco da história do Éden. Você vai dizer, Deus colocou no jardim 2 árvores para o homem escolher. A árvore da vida era Deus mesmo. O homem tinha que escolher a vida. A árvore do conhecimento era o homem andar por si mesmo, sem Deus. Sabemos que o homem escolheu o mal. Aí ele vai dizer, mas isso foi lá, isso é só uma história. Aí você vai dizer para ele, não, mas você também faz escolhas. Todos nós fazemos escolhas. E pode observar para você ver, quais são as escolhas que nós fazemos desde criança? É Deus que nós escolhemos? Observa as escolhas que as pessoas fazem. As escolhas que elas fazem é sempre pecado. Aí que escreve pecado ali na vertical. E você vai explicar para ele. Quando esse homem escolhe, você não vai ficar preso lá no Adão, não, senão ele não vai pensar que tem nada a ver com ele, vai mostrar que é ele. Você vai falar, então, quando esse homem, eu, você, todo mundo, fazemos escolhas, nós sempre escolhemos o mal. Aí você fala para ele, já viu como é que é a criança? A criança pode escolher entre compartilhar ou ser egoísta, ela sempre escolhe ser egoísta. Sabe, as pessoas podem escolher entre amar e odiar, mas já viram como elas sempre optam por ficar com raiva, por odiar?
Então as pessoas sempre fazem escolhas. E as escolhas que as pessoas fazem sempre é contra Deus. É pecado. Aí você explica, esse pecado é que faz separação entre o homem e Deus. Então, o homem que havia sido criado para a vida, por causa das escolhas erradas, estou falando aqui bem devagar para você depois conseguir falar. Então, esse homem que foi criado por Deus para a vida, fez escolhas, escolheu o pecado então entrou. Aí por causa do pecado, em vez do homem desfrutar a vida, hoje o homem desfruta a morte. Aí você faz uma seta agora, ligando a palavra morte do outro lado. Aí você fala, aí agora você é capaz de entender que não é da vontade de Deus, enfermidade. As enfermidades vieram por causa das escolhas dos homens. Então você vê, o pecado produz doença. Você vê as pessoas hoje, essa diferença, né? Uns com tanto dinheiro, outros passando fome. Será que Deus queria isso? Não, Deus queria que todos desfrutassem de abundância. Mas em vez disso, o homem desfruta a morte. Porque morte é tudo isso. Morte é carência de comida, morte é carência de saúde, morte é carência de alegria, de significado. Você já viu? Todo homem sente um vazio dentro de si. É um vazio enorme. E as pessoas nem são capazes direito de explicar por que sentem tanto vazio. Mas esse vazio é a ausência de Deus, é morte. Amém? Estão compreendendo, irmãos? Então você está explicando para ela. Agora você está pregando o evangelho. Você não está testemunhando. Você está pregando o evangelho. E é um evangelho que todos nós temos que ser capazes de pregar. Aí você vai dizer para ele, mas todo mundo está ciente de que existe vida. E ele está ciente que ele não está desfrutando dessa vida. E ele então quer desfrutar. Só que ele não consegue fazer. Então ele resolve buscar outros meios. Então ele tenta voltar para Deus. Então nessa hora faz pelo menos 3 setas verticais. Escreve nela essas 3 coisas. Então tem algumas pessoas que tentam voltar para Deus indo à igreja. Então eles vão à igreja aos domingos. Então eles vão lá ouvir o padre, o pastor pregando, dando um sermão. E eles acham que fazendo aquilo ali, eles vão ter de novo vida. Mas às vezes eles se frustram, porque eles acham aquela reunião um tédio, aquilo que o pastor ou o padre fala, eles nem entendem direito, eles continuam com a vida do mesmo jeito. Por quê? Porque só ir à igreja não vai levar o homem de volta para Deus. Outras pessoas, elas então concluem que elas têm que fazer boas obras. Então elas se tornam grandes filantropos, elas fazem doações, não é? Alguns fazem sopões para dar para os pobres da periferia. Outros ajudam nos hospitais, dando dinheiro para curar as doenças. Então, cada um procura fazer alguma coisa, porque eles imaginam, se eu for bonzinho de novo, se eu fizer algo bonzinho, aí eu vou estar cancelando aquelas escolhas que eu fiz do pecado. Mas você sabe, por mais que você faça boas obras, o pecado continua lá. Você ainda continua fazendo as escolhas erradas. E ele afasta você de Deus. 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 Afasta você